Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula, né, na terceira semana de resistência dos materiais. Nessa semana, o nosso tema é a tensão, deformação, e a gente vai justamente relacionar esses dois conceitos. O conceito de tensão, que a gente viu na semana passada, que é uma força sobre uma área, e entender quais são as deformações ocasionadas por essa tensão quando a minha peça é submetida a esse tipo de situação, certo? Então toda tensão que é aplicada no material gera uma deformação, ok? Com isso a gente vai iniciar a nossa aula. Vamos então começando conversando um pouquinho sobre deformação específica. Então esse é um conceito que ele é um conceito importante e ele não é difícil de entender, né? Então lá nas aulas conceituais o professor Samuel já conversou um pouquinho com vocês sobre isso. E a deformação específica, ela nada mais é do que a deformação de um membro por unidade de comprimento, certo? Então, o que significa isso? Significa que quando eu tenho uma deformação na minha peça, que eu meço ela, né? Então, é possível medir essa deformação e eu divido pelo comprimento inicial da minha peça, isso me dá uma deformação específica, tá? Então, ela não é uma unidade de medida, né? Ela é adimensional justamente por quê? Porque a variação do comprimento ela é ou em metros, ou em centímetros, ou em milímetros, tanto faz. Assim como o meu comprimento inicial da amostra. Ela pode ser em metros, centímetros, milímetros, e se eu uso a variação do comprimento em milímetros, por exemplo, eu tenho que usar o comprimento inicial da amostra também em milímetros. Por quê? Porque aí eu vou cortar uma unidade com a outra e aí sim a minha deformação específica vai ser adimensional. E ela também vai ser corretamente calculada, certo? Então, quando eu tenho essa deformação específica, eu consigo de alguma forma caracterizar o meu material. Por quê? Porque diferentes tipos de materiais possuem diferentes tipos de deformação específica, né? Então, por exemplo, um material que ele é mais elástico, ele acaba tendo uma deformação específica muito maior, né? Ele vai deformar muito mais por unidade de comprimento, certo? E se eu tiver, por exemplo, um aço, ele vai ter uma deformação específica muito menor, porque eu vou deformar muito pouco por unidade de comprimento, porque ele é um material mais resistente do que um elástico, uma borracha, por exemplo, certo? Então, essa deformação específica, ela já começa a me trazer diferenças que existem entre os materiais. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, certo? O que é esse exemplo? Então, aqui, ó, uma peça de aço com diâmetro de 25 milímetros e comprimento de 80 centímetros é tracionada e sofre uma deformação de 0,63 milímetros. Qual é a deformação específica deste aço? Então, o material que a gente tem aqui é o aço. Eu vou calcular a deformação específica para ele, é isso que o exercício me pede. E aí ele me deu aqui, ó, o diâmetro, ele me deu também o comprimento e ele me deu a deformação total. Então reparem que o que ele deu aqui é a deformação e não a deformação específica. Então ele me deu aqui o valor da deformação e ele me deu também o valor do comprimento inicial da minha peça, que era 80 centímetros. Ah, mas ele também deu o diâmetro. E para mim é indiferente. Aqui, nessa fórmula, para calcular a deformação específica, eu não preciso saber o diâmetro. O diâmetro independe, a minha deformação específica independe do diâmetro. Se ele tiver um diâmetro enorme ou um diâmetro bem pequeno, isso não vai interferir na deformação específica. O que interfere é somente a deformação que ele sofre e o comprimento inicial que ele tinha. Essa relação me traz essa característica que é a deformação específica. E aí é só jogar na fórmula com as unidades corretas. Então aqui
eu tenho 0,63 milímetros de deformação, então é só eu colocar o 0,63 aqui substituindo a deformação, e ele está em milímetros. Aí, com isso, eu vou ter que colocar o meu comprimento inicial, que estava em centímetros, também em milímetros. Para passar de centímetros para milímetros, é só eu multiplicar esse valor por 100. Ou seja, 80 vezes 100 vai dar 800 milímetros. Fazendo essa divisão, eu chego que a minha deformação específica é 7,875 vezes 10 a menos 4, certo? Então, essa é a deformação específica para esse aço especificamente. Então, reparem que é uma deformação específica bem pequena, certo? Justamente porque o aço é um material mais resistente e ele tem uma deformação específica bem pequena. Tá? Outros materiais que a gente utiliza, né, na engenharia geralmente tem essa característica de ter deformações específicas pequenas, a não ser que eu esteja trabalhando com polímeros, que são as borrachas, que são os plásticos. Aí eu costumo ter uma deformação específica muito, muito maior. É bem diferente das características do aço, certo? E aí, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é que esses valores eles são já tabelados e pré-definidos. Então, eu não vou precisar, sempre que eu for utilizar algum material em algum dimensionamento, eu não preciso ficar recalculando. Mas, se eu quero estudar um material específico ou um material novo, certo? Ou um material que eu desconheço a qualidade dele, então aí eu posso trabalhar dessa forma, certo? Tanto em laboratório, enfim, a gente tem as diversas opções para trabalhar com isso, tá bom? E por que eu estou falando sobre esse conceito de deformação específica para vocês? Porque ele é importante no nosso diagrama de tensão-deformação, certo? Então aqui, ó, a gente tem um diagrama que traz dois conceitos importantes, o conceito de tensão e o conceito de deformação. Quando que a gente estudou o conceito de tensão? Na aula passada, né? Na aula passada a gente já falou lá sobre tensão. O que é a tensão? É uma força sobre determinada área. Aí sim a área tem interferência no meu resultado. Mas a deformação, eu não tenho interferência da área, mas eu tenho interferência das minhas deformações que ocorrem por unidade de comprimento. E quando eu penso em um diagrama que relaciona a tensão e a deformação, eu penso justamente naquele diagrama que vocês já conhecem, viram lá em Ciência dos Materiais e voltam a ver um pouquinho aqui em Resistência dos Materiais, porque ele é um diagrama muito importante para nós, para que a gente entenda o comportamento do material, certo? E esse diagrama, então a gente tem aqui no eixo Y as tensões que o meu material sofre e aqui no eixo X as deformações específicas que o meu material sofre, né? Então, conforme eu vou aplicando uma determinada tensão e eu vou aumentando ela, o meu material vai tendo uma deformação específica aqui ao longo do meu eixo X. Então, quanto maior a tensão específica, maior é a tensão. Ou o contrário, quanto maior a tensão, maior a deformação específica, certo? Só que aí a gente tem aqui alguns comportamentos específicos, né, de cada material. Que esse material que está aqui apresentado nesse diagrama? Ele é um material que ele possui diversas regiões diferentes aqui, certo? O que significa isso? Significa que ele é um material dúctil, né? Então ele tem aqui, primeiramente, um trecho que é linear, certo? Depois ele tem aqui, ó, o limite de escoamento, que é quando ele deixa de ter esse trecho linear e ele passa a ter um comportamento diferente. Nesse caso, ele tem um comportamento também linear, mas aqui não necessariamente é linear. E aí depois ele passa a ter uma deformação diferente em curva, né? Então é uma deformação não linear, certo? Até que vai chegar um momento que ele vai se romper, tá? Então o que significa aqui, ó? Significa que aqui
eu tenho a minha região elástica do material. Por quê? Porque existe uma proporção. Então, na mesma proporção que eu aumento a minha tensão, eu aumento a minha deformação específica. Aí, depois que acaba essa região proporcional, que a gente chama de região elástica, aqui eu tenho um aumento muito grande da minha deformação específica sem ter muita alteração nas minhas tensões, certo? Então, com isso, eu já não tenho mais o mesmo material entre aspas, né? Então, as características do material que eu tinha enquanto ele estava aqui nessa região, aqui ele já não tem mais. Então, ele já não tem mais a mesma resistência, ele já não tem mais o mesmo comportamento, né? Por quê? Porque ele já perdeu as principais propriedades dele devido à tensão que ele recebeu, tá? E aí, daqui para frente, ó, esse comportamento ele só vai piorando a minha peça, né? Deteriorando a minha peça. Aí ele chega aqui num máximo de limite de tensão que ele suporta, e aí ele volta a diminuir a tensão e ele passa a ter aqui a tensão de ruptura, que é quando a peça realmente sofre a ruptura, né? Quando ela rompe, tá? Para nós, pessoal, ó, dentro da engenharia, né, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que a gente vai trabalhar com o nosso material apenas nessa região, tá? Então, todo o restante a gente tem que saber. Mas aqui para nós, a gente vai trabalhar sempre nessa região, que é a região do regime elástico, certo? O que significa isso? Significa que se eu colocar aqui uma determinada tensão nesse ponto, por exemplo, ele vai sofrer uma determinada deformação. Mas ao retirar essa tensão e ele voltar aqui a ter uma tensão menor, ele também vai ter uma deformação menor, certo? Se eu sair desse regime elástico e eu aplicar uma tensão maior, ele nunca vai retornar à deformação que ele tinha, justamente porque ele perde as propriedades dele, tá? Então daí aqui é um material que eu desconheço. Aqui é um material que eu conheço as características, eu conheço as propriedades e por isso eu trabalho com ele, né? E qual é a propriedade que eu retiro aqui dessa região? É o nosso querido módulo de elasticidade, certo? Que é o Ezinho, né? Então, o módulo de elasticidade, ele é uma propriedade do meu material, uma propriedade física do meu material, que me diz se o meu material ele é resistente o bastante ou não, certo? Só que ele é uma propriedade que envolve apenas materiais que estão aqui nessa região elástica. Ou seja, se eu ultrapasso essa região elástica, eu ultrapassei uma tensão limite, certo? E aí, por isso, eu já não trabalho mais com esse material. E é aqui também que a gente limita. Qual é a tensão máxima que o meu material pode sofrer? Então, é a tensão máxima antes que ele saia dessa região, certo? Essa região aqui que é a região elástica. Passou dessa tensão, eu já não garanto mais que o meu material vai ter o mesmo comportamento estrutural, certo? E aí, pessoal, como que é retirado daqui, então, o módulo de elasticidade? É por meio da lei de Hooke, né? Então, foi esse cara aqui que mostrou para nós que através lá do diagrama de tensão-deformação, lá naquela região elástica, seria possível, a partir daquilo, determinar o módulo de elasticidade, né? Então, um material, ele é dito, né, linear elástico se a tensão for proporcional, isso aqui é importante, à deformação dentro da região elástica. Então, a partir daqui, quando eu tenho um material linear elástico, eu posso retirar o meu módulo de Young e o meu módulo de elasticidade. Então, quer dizer que se eu tiver uma tensão aqui, ó, no meu material, essa tensão e essa deformação, vai ser o mesmo? Vai existir módulo de elasticidade? Não. Então, aqui eu não tenho módulo de elasticidade. Ultrapassou essa região linear, eu já não tenho mais módulo de elasticidade. Isso é importante que vocês entendam, certo? Porque o módulo de elasticidade ele é uma característica intrínseca à região elástica, tá? Então, a região de escoamento, região de endurecimento e região de estricção, a gente não considera como sendo segura
interessante para nós nos cálculos estruturais de engenharia. Aí, pessoal, qual que é a lei de Hooke que relaciona então esses três conceitos, né? Que é a tensão, a deformação e o módulo de elasticidade. É essa regrinha aqui, ó. Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha tensão ela é igual o meu módulo de elasticidade multiplicado pela minha deformação específica. Certo? Da onde que eu tiro essas informações? Lá do meu gráfico do diagrama de tensão-deformação. Então, aqui, ó, nessa região elástica, né, a gente vai ter aqui uma deformação, por exemplo, nesse ponto. Aí, se eu projetar esse ponto aqui na minha região elástica e projetar aqui na minha tensão, eu sei qual é o valor da tensão, né? Obviamente, eu tenho que ter números aqui e aí eu consigo identificar. A partir disso, relacionando as duas, eu encontro o módulo de elasticidade. E o que significa o módulo de elasticidade? É a inclinação dessa reta, certo? Isso é o módulo de elasticidade. Quanto mais inclinada, maior o módulo de elasticidade. Quanto menos inclinada, menor o módulo de elasticidade, certo? E aí, a partir disso, eu consigo determinar o módulo de elasticidade longitudinal dos meus materiais. E aí, pessoal, por ter influência de deformação específica, que é aquilo que a gente viu na primeira parte da nossa aula, a deformação específica normal ela não era por material, então cada material não tem a sua deformação específica. Então, por cada material ter a sua deformação específica, logo o módulo de elasticidade também é influenciado pelo tipo de material, né? Na verdade, o tipo de material muda, né? Altera de acordo, né, com o módulo de elasticidade. Então, para um aço, eu vou ter um módulo de elasticidade que é diferente de uma borracha, que é diferente da madeira, que é diferente do concreto, né? E para cada um deles, eu já tenho ali tabelada um valor do módulo de elasticidade. Mas a gente precisa saber de onde vem, justamente por aquele motivo de que se eu quero estudar depois para saber sobre um determinado material, eu posso conseguir retirar essas características através de ensaios de laboratório, certo? E, pessoal, eu estou falando isso para vocês justamente por quê? Porque quando eu vou tratar sobre deformações em barras axiais, então quando eu quero quantificar o quanto uma barra axial deformou, eu preciso dessa característica do módulo de elasticidade. Então, para calcular uma deformação na barra axial, porque até então a gente já tinha a deformação pronta, mas e se eu quero saber o quanto, e se eu quero mensurar o quanto é essa deformação? Então, daí eu tenho a possibilidade de calcular. Então, como que a gente calcula? Através dessa fórmula. Então, a minha deformação, que agora não é uma deformação específica, mas sim a deformação real da minha peça, que é a variação do comprimento da minha peça, eu calculo por meio dessa fórmula, né? E o que é essa fórmula? É a força, né, o carregamento axial aplicado, né, vezes o comprimento inicial da minha peça, dividido pela área da seção transversal da minha peça, vezes quem? O nosso querido módulo de elasticidade. Então, no fim das contas, para eu conseguir calcular minha deformação, eu preciso conhecer o meu módulo de elasticidade. E para conhecer o módulo de elasticidade, eu preciso entender de onde ele vem, que ele vem lá do diagrama de tensão-deformação. E para conseguir montar o diagrama de tensão-deformação, eu preciso saber o que é deformação específica e o que é tensão, porque o diagrama de tensão-deformação é justamente isso. Então, para vocês entenderem, olha só a influência que tem lá desde o diagrama de tensão-deformação e a lei de Hooke aqui no nosso cálculo de deformações por variação que é a variação de comprimento, tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês é para que a gente entenda que o meu material ele tem influência na minha deformação, certo? Então, quando eu quero calcular a minha deformação para uma determinada barra, é só eu fazer essa fórmula. Eu vou pegar essas 4 variáveis,
a força, o comprimento inicial, a área e a tensão e o módulo de elasticidade, vou multiplicar e dividir elas e eu vou achar a minha deformação. Mas muitas vezes, ao longo da minha barra axial, eu tenho o quê? Eu tenho diferenças, né? Eu posso ter, então, aqui, ó, diferenças entre força, eu posso ter diferença na área, eu posso ter diferença no material, que daí influencia o quê? O meu módulo de elasticidade. E aí, essas diferenças fazem com que eu tenha que trabalhar com a ideia de barras associadas. Então, se mudou a minha força ao longo da minha barra, eu vou ter que criar duas barrinhas. Por quê? Porque em uma barra está agindo uma determinada força, na outra barra está agindo outra força, certo? Da mesma forma, se eu tiver diferenças na minha área, eu vou ter que trabalhar com áreas diferentes. E aí, como a área influencia na minha deformação, eu preciso, então, fazer o quê? Separar elas em barras associadas, né? Então, quando eu tenho diferença entre a força, quando eu tenho diferença entre a área e quando eu tenho diferença de módulo de elasticidade, que é a diferença de material, eu vou separar a minha barra em várias barrinhas associadas. E aí eu vou calcular a deformação para cada uma delas e vou somar todas as deformações. Dessa forma eu consigo entender a deformação total da minha barra, certo? Ah, mas como que eu vou calcular? Exatamente pela mesma fórmula, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui meu trecho 1, por exemplo, eu vou calcular a força que está agindo no meu trecho 1 vezes o comprimento do trecho 1 vezes a área do trecho 1 vezes o módulo de elasticidade do trecho 1. Aí eu somo com a força que está agindo no trecho 2, o comprimento do trecho 2, a área do trecho 2 e o módulo de elasticidade do trecho 2. E assim por diante, até a quantidade de trechos que eu tiver ali que dividir, certo? Lembrando que, se eu tenho então diferenças entre a força, a área ou o material, já é um motivo para eu criar um novo trecho. Ah, mas está alterando apenas a força, eu já tenho que alterar. Eu mantenho aqui as mesmas variáveis para a área e para o módulo de elasticidade, mas porque alterou a minha força, eu altero toda a minha conta, né? Então eu preciso dividir, tá? A única variável entre essas quatro que sempre vai ser diferente ou que independente de elas serem iguais, eu tenho que continuar dividindo, aliás, ela não vai fazer diferença, né? É o meu L, né? O meu comprimento inicial. Então, a única variável dessas quatro que não vai me fazer dividir em trechos é o comprimento. Por quê? Porque se eu tenho uma força, uma área, um módulo de elasticidade igual, toda a região em que eu tiver essas três variáveis iguais vai ter um comprimento determinado, certo? E aí esse comprimento não é então, portanto, esse comprimento não é um quesito que vai fazer eu dividir minha barra em mais trechos, certo? Ele simplesmente vai ser o comprimento da minha barra, onde eu tenho a minha força, minha área e meu módulo de elasticidade iguais, certo? Vamos fazer um exemplo, porque com certeza vai ficar mais claro tudo isso que eu estou explicando para vocês, tá? Então, o nosso exemplo é esse aqui. Vamos dar uma lidinha nele. Considerando que a barra abaixo está na região elástica do diagrama de tensão e deformação, calcule a deformação da barra apresentada na figura. Considere P1 como 1.100 kN. Então, aqui, ó, P1 é 1.100 kN. P2, que está aqui, é 270 kN. O diâmetro dos dois trechos é 20 milímetros. O módulo de elasticidade do trecho BC, então daqui do trecho BC, é 200 gigapascal e do trecho AB é 100 gigapascal. Considere a rosca de ligação no ponto B, que é essa rosquinha aqui, apenas como um apoio para a aplicação da força P2. Então a gente não precisa considerar essa areazinha aqui. Com isso, pessoal, a gente já consegue, com essas informações, a gente já consegue interpretar em quantos trechos eu vou precisar dividir essa minha barra, né? Então, aqui eu tenho pontos, e esses pontos podem ser os meus trechos.
Se de repente eu não tiver os pontos, eu posso chamar de trecho 1, trecho 2, trecho 3, trecho 4 e assim por diante. Eu é que vou criar esses trechos, certo? De acordo com a análise do exercício. Então, se a gente observar aqui, onde que a gente tem diferenças? A gente tem diferença na força, por quê? Porque aqui, ó, nesse trecho AB, eu tenho a aplicação dessa força P1 que está saindo aqui da minha seção. Então, ela está puxando para frente, está tracionando a minha peça. Então, portanto, essa força vai ser a força resultante aqui nessa região. Se eu observar aqui, eu tenho uma força aplicada que é a P2, e ela está reagindo aqui nesse trecho CB. Só que se vocês repararem, se eu observar, porque lembra que eu tenho que sempre cortar a seção transversal e olhar para um dos lados. No caso, eu vou olhar para o lado aqui da direita, porque é onde eu conheço as minhas forças. Então, aí eu tenho quem reagindo? A força P1 e a força P2. Ou seja, eu vou ter diferença entre forças. Porque aqui no trecho AB eu vou ter apenas a força P1 agindo, mas no trecho BC eu vou ter a força P1 e a força P2 agindo, certo? Então, aí com isso eu já tenho diferenças entre as forças. Isso já seria um motivo para dividir essa figura em dois trechos, trechos AB e trecho BC. Vamos ver se tem outra diferença para talvez a gente ter que dividir ainda mais essa barra? Então, aí a gente vai avaliar a área. Só que a área dessas duas barras, elas são iguais. Então, não vai interferir nas diferenças entre os meus trechos. E o meu material? Meu material, ele deu aqui que no trecho BC é 200 gigapascal. No trecho AB é 100 gigapascal. Mas ele não deu nenhuma diferença além desses dois trechos que a gente já dividiu por conta das forças. Então, se a gente dividir em dois trechos, sendo eles o AB e o BC, já é suficiente, tá? Por quê? O que eu vou ter de diferença aqui? Então, eu vou ter a minha força no trecho AB diferente da minha força no trecho BC. Minhas áreas serão iguais, então daí não tem motivo, não influencia, né? E o meu módulo de elasticidade vai ser diferente, certo? Por quê? Porque no trecho AB é um, no trecho BC é outro, ou seja, são materiais diferentes. O meu comprimento, ele não influencia na minha decisão para contar a quantidade de trechos, mas nos trechos em que eu dividi, eu tenho aqui o comprimento desses trechos, certo? Então, aí eu vou ter aqui no trecho AB 0,6 metros e no trecho BC, no trecho BC eu vou ter 0,6 metros e no trecho AB eu vou ter 1,2 metros. Tá? Então, aí eu consigo coletar absolutamente todas as variáveis que eu preciso para calcular cada uma das deformações e somar elas no final. Então, daí depois que eu faço essa divisão de trechos, eu observo, né, quais são as diferenças que estão existindo ao longo das minhas barras que me fazem ter que dividir essa barra inteira em trechos. Né? Aí depois disso, que eu já dividi ela em trechos, é só eu anotar as informações que eu tenho sobre cada trecho. Então, aqui eu tenho os meus trechos, as informações do trecho AB e as informações do trecho BC. Então, qual que é a força que está agindo lá no meu trecho AB? É apenas a força de 1.100 kN. E ela é positiva, por quê? Porque ela está saindo da seção, ela está puxando a minha barra. Né? E aí, uma coisa importante é que a gente tem que trabalhar também em Newton por milímetro para que eu tenha o meu resultado de deformação em milímetros, certo? Então, aí, 1.100 kN é 1.100.000 newtons. O comprimento da minha barra B era 1,2 metros, que é 1.200 milímetros. A área da seção transversal do meu elemento AB é de 20 milímetros, então é só calcular a área pela fórmula πd ao quadrado sobre 4. Então, π vezes 20 milímetros ao quadrado sobre 4, que me dá 314 milímetros quadrados. E, por fim, meu módulo de elasticidade, que é 100 gigapascal. Como eu estou trabalhando em Newton e em milímetro, eu tenho que trabalhar com o módulo de elasticidade em MPa.
certo? Então, essa notação de informações ela é muito importante para eu organizar também as minhas unidades de medida, que tem que sempre estar em Newton, milímetro e MPa, certo? Isso é para a gente seguir um raciocínio juntos, tá? No trecho BC, quem que eu tenho? Eu tenho a minha força aplicada, que agora isso é importante. Vamos voltar lá no desenho. Ó, reparem que nesse trecho BC, eu tenho que olhar para todas as forças que estão reagindo nesse trecho. Então, a força P2 ela tem sim uma influência, obviamente, porque ela está sendo aplicada, mas a P1, por mais que ela esteja aqui na outra ponta, ela também influencia na força resultante que está agindo aqui nessa barra. Então, qual seria a força resultante? Seria a soma dessas duas forças. Mas reparem que elas estão em sentidos diferentes. Então, a minha força P1 ela é positiva, por quê? Porque ela está puxando a minha barra. Então, ela é uma força de tração. Então, lembra que a força de tração é positiva? Ao contrário da P2, que ela está comprimindo a minha barra. Então, por estar comprimindo a minha barra, eu tenho então uma força negativa, que é uma força de compressão. Então, no fim das contas, como que fica a minha força resultante? Eu tenho uma força positiva de 1.100, mas eu tenho uma força negativa de 270. Então, é 1.100 menos 270. A força resultante é 830 kN, que é 830.000 newtons, certo? Então, aqui é importante ressaltar que é a força resultante que está agindo no meu trecho, certo? E a força resultante ela tem influência de todas as outras forças que estão sendo aplicadas na minha barra, tá? Aí, depois disso, o L, que é o 0,6 metros, que são 600 milímetros, da onde eu tiro isso? Aqui da minha cota, tá? Tanto para o trecho AB quanto para o trecho BC, eu tenho a minha cota. Depois, a área de BC é a mesma que a área de AB, então a gente já calculou, é 314,16 milímetros quadrados. E essa informação ela está lá no enunciado do exercício, né, do diâmetro, que é 20 milímetros, certo? Então, aqui ó, a gente tem essa informação, que o diâmetro dos dois trechos é 20 milímetros. E, por fim, também lá do enunciado, a gente tem que o nosso módulo de elasticidade do trecho BC é 200 gigapascal. Então, como a gente está trabalhando em Newton e milímetros, a gente tem que trabalhar com 200.000 MPa, certo? Aí, pessoal, é só jogar na fórmula. Então, aqui, como que ficou a nossa fórmula? A deformação, né, ela tem lá o trecho AB, que é esse primeiro trecho aqui, e o trecho BC, que é o segundo trecho. Aí a gente coloca todas as informações aqui do trecho AB, então a força é os 1.100.000 newtons, o comprimento é 1.200 milímetros, dividido pela área, que é 314,16, vezes o módulo de elasticidade, que é 100.000. Esse trecho da barra sofre uma deformação de 42,16 milímetros, certo? Vai ser uma deformação positiva ou negativa? Vai ser uma positiva. Por quê? Porque o meu resultado aqui ó, deu positivo, certo? Se eu tivesse uma força de compressão, seria negativo. Aí, depois disso, pessoal, eu tenho lá no meu trecho BC uma força resultante agindo de 830.000 newtons, 600 milímetros de comprimento inicial, 314 milímetros quadrados de área e 200.000 megapascal de módulo de elasticidade. Esse trecho BC ele sofre uma deformação de 7,92 milímetros. O que eu faço para ter a minha deformação total? Somo as duas parcelas de deformação de cada trecho. E aí eu tenho que a minha deformação total na peça foi de 49,94 milímetros, certo? Pessoal, uma coisa muito importante. A deformação ela pode ser positiva ou negativa. Se eu tiver uma força resultante positiva, que é uma força resultante de tração, que está puxando, esticando o meu material, essa deformação vai ser positiva. Se eu tiver uma força resultante de compressão, que é aquela força que diminui o meu material, então eu vou ter uma força resultante negativa que vai gerar para mim uma deformação negativa.
Ah, e se eu tiver uma deformação positiva em um trecho e uma negativa no outro trecho? Você vai fazer uma menos a outra, normal. Ah, mas se eu tiver compressão em todos os trechos? Você vai fazer menos, 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 menos. Então, vai subtrair uma da outra, certo? E aí a sua deformação final vai ser negativa, porque se eu tenho força de compressão, a minha peça realmente está diminuindo, certo? Então, o que a gente tinha para a nossa aula de hoje era isso, e agora só para relembrar, então quando a gente tem diferenças entre as forças, as forças entre áreas no mesmo elemento e no meu material, que esteja na mesma barra axial, eu tenho que fazer o quê? A divisão da minha barra em trechos, certo? Trechos que são definidos a partir das diferenças entre as forças, das diferenças entre as áreas e das diferenças entre os meus materiais, ok? Com isso, a gente encerra a nossa aula e eu espero vocês agora lá na nossa live. Um abraço para todos e até daqui a pouquinho.